Boa noite a todos. Dando prosseguimento, continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós comentaremos hoje as questões de número 536 a 540, o item intitulado Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza. Na questão 536, Allan Kardec pergunta aos espíritos: os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm um fim providencial? E os espíritos respondem: tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo tem um fim providencial. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nós não estamos numa nau sem rumo, sem leme. Temos um comandante, temos Deus, temos Jesus a nos guiar. E eles nos perguntam acerca dos fenômenos da natureza, as tempestades, os furacões, os terremotos. Será que isso também tem um fim? Tem um fim útil, providencial, mas são desastres, causam tragédias, fatalidades, prejudicam criaturas? Será que isso também tem um fim providencial? Os espíritos vão nos dizendo, com a nossa memória curta, nós podemos lembrar, mas na semana passada teve lá o furacão Dorian, que passou nas Bahamas, afetou 70 mil pessoas, matou dezenas de pessoas. Então, será que tem um fim providencial? Qual é? As pessoas que estavam lá certamente deviam às leis de Deus e, portanto, lá estavam, e o furacão foi útil para que elas pudessem ressarcir o problema do passado. É isso? Sim, nada acontece por acaso. A gente volta um pouco a memória, com a nossa memória ainda curta, o tsunami do Sudeste Asiático, 2004, quase 300 mil pessoas mortas. Também, a finalidade é exatamente o homem, nesse sentido, fazer com que ele repare erros, resgate débitos passados, e somente isso. Natural que aqueles que passam pelas dificuldades, Deus é bom, Deus é justo, nada nos acontece por acaso, é isso. Então sim, aqueles que estavam lá, aqueles que passavam pelas tragédias, pelos fenômenos naturais, sim, estavam incursos na lei de Deus e aproveitou-se daquele evento, daquele momento, daquela tragédia, não é? Para reparar, para ressarcir danos, para saldar dívidas do passado. Muito bem, mas será que é só isso? Os espíritos nos convidam a ampliar um pouco o nosso entendimento, o nosso raciocínio, a nossa forma de enxergar esses fenômenos. E nós vamos ver, é uma prática natural, o nosso pensamento lógico, por exemplo, chegar na nossa casa, a casa onde nós moramos, né, e que muitas vezes chegamos, a casa estava pronta, chegamos na casa e nem imaginamos que aquela casa nem sempre foi daquele jeito. Antes de ter aquela casa, antes de ter aquela rua na frente da nossa casa, teve que vir alguém, né, antes da gente, para desbravar aquele terreno, para abrir aquela casa, para pavimentar aquela região. Antes da gente morar ali, alguém, né, tinha um terreno baldio, com mato, né, de repente, vários tijolos na calçada, areia, cal, né, pedra, e lá aquele monte de coisa lá. Alguém teve que organizar esses elementos todos, né, organizar, limpar o terreno, né, planificar aquela ideia daquela casa e trabalhar e agir em torno daqueles elementos. Um pedreiro, um engenheiro, um servente de pedreiro, os trabalhadores, os ajudantes, todos eles organizando aquele material de maneira lógica, de maneira exata, né, misturando os elementos de maneira sensata, puderam então construir a casa, edificar aquela casa onde nós hoje moramos e nem imaginamos. Parece que foi sempre assim. Não foi sempre assim. Alguém teve que agir. É uma lei da física que imagina aquela nossa casa, o terreno baldio e aqueles elementos todos lá. É o caos. E a ordem se fez, a nossa casa hoje é ordenada sozinha? Não. Exigiu a ação do homem. E essa ação, muitas vezes, para a construção de uma casa é violenta. A ação que move aquele cimento, a roda, o pedreiro que tem que movimentar aquela massa e colocar de maneira... São ações violentas para um fim útil. Qual o fim desse caso? Construir a nossa casa, edificar um local onde a gente possa morar em boas condições e a gente nem se dá conta disso.
Vamos estender esse raciocínio para a nossa casa maior, a nossa terra. A nossa terra maravilhosa, é um lugar abençoado. Nós temos a temperatura adequada, né? Não é? Temos locais aprazíveis, montanhas, vales, lagos, rios, oceanos maravilhosos. Um lugar sensacional, um paraíso terrestre. Sempre foi assim essa nossa casa? Parece que sempre foi assim. Nós chegamos, tanto que estamos tentando, né, destruí-la novamente. Ela não sempre foi assim. Não. Nos fala André Luiz, por exemplo, nos fala dos espíritos co-construtores em plano maior. Auxiliares, né, de Jesus que auxiliaram, que promoveram toda a construção, digamos assim, do universo. Nós vamos para a nossa casinha aqui, para a nossa terra, apenas para nos estender. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos fala dos trabalhadores do conselho, digamos assim, de espíritos superiores que organizam, que coordenam o nosso sistema solar. E esses espíritos se reuniram, por exemplo, uma das vezes, próximo da Terra, quando o nosso orbe terrestre se deslocou do Sol, daquela massa solar, deslocou para formar a Terra. Para quê? Para planejar como seria o nosso planeta, como seriam as condições físicas do planeta, o que deveria acontecer naquela pedra que estava se deslocando da massa solar, para formar uma habitação para espíritos que haveriam de evoluir ali. Tudo foi planificado. E como é que tudo se fez? Será que foi naturalmente? Fenômenos naturais extraordinários, espetaculares aconteceram aqui. Para começar, acidentalmente, bate um grande cometa e já separa um pedaço. A Lua, para dar equilíbrio para a Terra. É a âncora para a nossa casa poder navegar, né, em torno do Sol de maneira equilibrada, para poder fazer com que nós tenhamos as estações e a partir delas tenhamos a nossa colheita, tenhamos as nossas funções naturais orgânicas também controladas pelo fluxo da Lua. Tudo isso por acaso? Ou agentes espirituais agiram ali para fazer com que tudo isso acontecesse? Nós vamos perceber na nossa Terra a formação, a criação de mares, de oceanos. Nós temos a atmosfera, a ionosfera, a estratosfera, onde os fenômenos elétricos se concentram de maneira a produzir uma atmosfera agradável para que a gente possa respirar, o oxigênio que nós respiramos. Temos a camada de ozônio produzida a 40, 60 quilômetros de distância da crosta para proteger-nos dos raios solares. Tudo isso, por acaso, não, à custa de grandes, espetaculares fenômenos naturais que aconteceram. Grandes terremotos, erupções vulcânicas espetaculares, grandes, né? Maremotos, tsunamis enormes, movimentações de placas tectônicas, não é isso? Criando, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes, que possibilitou, por exemplo, a formação da floresta amazônica, que nós estamos tentando tirar de lá, botar fogo nela. Então, são fenômenos acaso, ocasionais? Não. Tudo tem um fim providencial. E nós sabemos que o caos não gera a ordem. Então, se nós deixarmos alguma coisa em desordem, aquilo vai aumentar a desordem. Para que aquilo fique organizado é necessário a ação. A inércia não gera ordem. Nós precisamos agir. Assim como aconteceu com a nossa casa, que estava tudo lá bagunçado, teve alguém que teve lá, o pedreiro, todos aqueles trabalhadores para organizar aqueles elementos e construir a nossa casa, também com a nossa terra, para que tenhamos as condições de vida, de evolução do nosso espírito. Nessa casa abençoada, nessa casa organizada, houve que a ação, esses fenômenos todos não foram espontâneos, não foram por acaso. São coordenados por espíritos superiores e são espíritos também que programam, que agem para que cada um dos fenômenos aconteçam e produzam um efeito a longo prazo. Quando nós enxergamos com a nossa vista curta, lá o furacão das Bahamas da semana passada, é a nossa memória, a gente não enxerga o resultado disso no tempo. Se a gente pega a história da formação da Terra, aquela bola de fogo era uma bola de fogo. Como é que se transformou num mundo assim, habitável, maravilhoso, verde, né? Com sol, com geleiras também, com situações difíceis? Isso foi por acaso? Não.
Foi a ação de espíritos que foram trabalhando, que foram movimentando os elementos a partir, sim, de grandes fenômenos naturais provocados por espíritos. Os espíritos nos falam aqui no Livro dos Espíritos que são espíritos superiores ou inferiores que agem nesses trabalhos. Os espíritos superiores coordenam, planejam os fenômenos. E os mais atrasados, eles agem diretamente na produção dos fenômenos. Vamos a um caso. No livro Os Elementais, Carlos Bacelli, ele nos traz uma informação muito interessante. Então, havia ali em Uberaba uma região, uma cidadezinha próxima da cidade de Uberaba, que passava perto do rio Uberaba, em que estava havendo uma seca muito grande naquele ano. Há muitos dias não chovia, há muitos meses não via chuva. E a população era muito simples e já passava dificuldades normalmente. E com a seca as dificuldades aumentavam. Então estava um grupo daquelas pessoas ali no cemitério, no cruzeiro do cemitério, lavando o cruzeiro, rogando ao Pai que mandasse chuva. Um costume, uma crença, se eu lavar o cruzeiro no cemitério, Deus vai mandar chuva para nós. E aí estava ali o doutor Inácio, estava ali o doutor Odilon Fernandes, espíritos desencarnados, observando aquilo. Nossa, é uma crença fútil, claro que isso não funciona, claro que isso não vai acontecer, dizia o doutor Inácio. Mas vamos ajudar eles? Eles têm necessidade, tão carentes mesmo, tão com problemas? Dá para ajudar? Dá para ajudar. O que fizeram? Foram na floresta, próxima ali, floresta pequena, e contataram, coisa interessante, espíritos elementais. Espíritos elementais. E falaram com o líder daquela comunidade, Labélios, o nome desse espírito. Espírito pouco menos de 1 metro, cor de barro. Né? Espíritos elementais são aqueles que já abandonaram, já alcançaram toda a evolução que os animais podem conquistar e estão passando em transição para serem seres humanos. São espíritos elementais. E esses seres, então, o doutor Inácio, o doutor Dion conversou com o Labélios, será possível vocês produzirem alguma coisa? Vamos tentar. Estamos em pouco agora. Como estão derrubando, acabando com as florestas, também nós estamos sem lugar. Então o grupo aqui agora é muito pequeno. Mas ele começou então a assoviar e apareceram 200 de espíritos. Todos eles falam, curiosos, como esse Labélios próximos, alguns marrons, alguns esverdeados, algum parecido com colibris, espíritos dessa maneira. E aí combinaram, acertaram o que fizeram. Eles passaram a agir de maneira muito veloz, volitando próximo do rio Uberaba, fazendo com que energias telúricas fossem elevadas. Na movimentação rápida que eles produziam várias ventanias rápidas, e daquela energia subia ao alto. E foram criando um pouco mais de 1 hora de atividades, criaram alguma coisa que poderia ser uma nuvem de chuva. E mais adiante, com mais trabalho, conseguiram produzir grande nuvem. Aí o trabalho deles era levar aquela nuvem para o povoado. E aí fizeram também com ações físicas, vácuo, de forma que a nuvem chegou até próximo do povoado, e aí ele fala, agora a natureza se resolve. Com as combinações elétricas das nuvens, raios positivos e negativos, daqui a pouco começou raio, combinaram e caiu uma chuva torrencial. 20 minutos, pouco tempo, mas uma chuva torrencial e aí viam, eles diziam, aquelas criaturas simples correndo para as ruas com as suas vasilhas, com as suas panelas, para colher aquele líquido precioso para poder continuarem a sobreviver, continuarem as suas vidas. Então sim, espíritos inferiores, produzindo o fenômeno da chuva, também dentro das possibilidades que a natureza oferece, dentro das leis naturais que oferecem, sem milagre. Nada, dentro das leis naturais. Aqueles espíritos fizeram e conseguiram promover a chuva. Então é assim, tudo segue sim um fim na natureza, tudo tem um objetivo. E os espíritos concorrem diretamente, espíritos inferiores e espíritos superiores. Vamos ver o Evangelho de Jesus? Narração de Mateus, Lucas e Marcos. Tomou em seguida uma barca, acompanhado pelos seus discípulos. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade de vento que as ondas cobriam a barca, enquanto Jesus dormia na polpa, sobre um travesseiro. Acordaram-no os discípulos, dizendo, salva-nos, Senhor, que perecemos. Ele lhes respondeu,
Por que temeis, homens de pouca fé? Então, erguendo-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Aterrados e cheios de admiração, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O nosso governador espiritual, o comandante de tudo, conhece as leis, aquele que não nos deixa abandonados em tempo algum. Que Deus nos ampare a todos.